Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Jornal Nova Era. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, eu, Guilmar Santana, com muita alegria, já te saúdo por você estar aqui nos encaminhando essa energia sensacional, essa vibração amorosa, que eu falo porque acontece comigo, com certeza está acontecendo lá com o Afonso, com a Júlia. Nós recebemos toda essa energia que você nos emana. Muito obrigada, viu, pelo carinho da sua audiência. Hoje estamos num programa inédito, o Jornal Nova Era de hoje é inédito, mas é gravado. A gente gosta de trazer a verdade para você depois não dizer, poxa, eu mandei uma participação e a Guilmar não leu. Hoje não vamos ter como interagir contigo, mas o conteúdo que nós vamos oferecer é um conteúdo inédito que fizemos aqui, estamos fazendo com todo carinho e amor para você que está aí do outro lado. Eu já quero agradecer aqui o apoio da Bruna Paz, que compartilhou conosco o link do Zoom, agradecer aqui quem está conosco na gravação, que é o Jefferson Carvalho, e agradecer principalmente a você que está aí do outro lado neste exato momento acompanhando essa edição do Jornal Nova Era. Hoje, dia 10 de novembro, não é? No próximo dia 13 de novembro, nós vamos comemorar o Dia Mundial da Gentileza, por isso que nós vamos iniciar de uma forma gentil, trazendo já o salve destes nossos amigos, comunicadores, voluntários, comprometidos com a nossa causa, que é trazer através da programação da Rádio Boa Nova, especificamente aqui no Jornal Nova Era, notícias que nos ajudem aí a elaborar melhor o nosso cotidiano, né? No dia 13, vamos comemorar o Dia Mundial da Gentileza. Então, Júlia Neso, que é a nossa comunicadora às quartas-feiras no Jornal Nova Era, veio hoje para fazer esta participação tão importante. Seja muito bem-vinda ao jornal, Júlia. Bom tudo para você. Obrigada, é um prazer estar aqui no dia de hoje. Deixo aqui um grande abraço para você, Guilmar, para o nosso querido Afonso e para todos aqueles que nos ouvem e que nos ouvirão ainda no decorrer depois, né, do dia que o programa for ao ar. Então, um grande abraço. É isso, obrigada, Júlia, muito bom poder contar contigo. E às quintas-feiras nós contamos com a presença deste amigo, voluntário, comprometido com a causa, que eu gosto sempre de frisar. Também apresenta aos sábados o programa Conviver, trazendo aí um conteúdo tão importante para que nós possamos entender, não é, conhecer as diversas formas de expressarmos a nossa religiosidade. O Afonso consegue trazer todo sábado para nós e toda quinta-feira ele está por aqui. Afonso, seja muito bem-vindo ao jornal. Bom tudo para você. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos com a Guiomar, muita saudade da sua companhia televisiva e radiofônica, nossa saudade, a nossa convivência com a nossa querida doutora Júlia Neso, ela lídima representante da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE, militante aí da causa do bem. Olha, com muita gentileza, nós estamos todos aqui participando do Jornal Nova Era. Obrigada, Afonso, obrigada, Júlia. Quero mandar o meu carinho, minha vibração de amor para Delmar Gonzalez, a nossa querida amiga, que também está às quintas-feiras ao lado do Afonso. Hoje ela não pôde estar aqui conosco, mas na próxima semana estará. Então, nosso carinho a você, Delmar. Muito obrigada, viu, por poder contar contigo sempre. Quando nós falamos a respeito de gentileza, deixa eu trazer aqui o texto que eu encaminhei para a Júlia, que eu encaminhei para o Afonso. Como eu disse no início, para você que chegou agorinha, dia 13, no próximo domingo, nós vamos comemorar o Dia Mundial da Gentileza. O espírito de Meimei diz que o primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. Olha só que frase sensacional, não é? O primeiro degrau do paraíso chama-se gentileza. É a virtude que pertence à família, é a virtude do amor, também a chave que abre portas do sucesso, porque não há coração mais empedernido que a gentileza não consiga desarmar, não é? Que ela não consiga ali tirar daquele estado de coisas, nem situação mais desfavorável que não consiga aí ser revertida. Por isso, disse que a pessoa gentil usa da inteligência. Por isso
que é mais bem-sucedida sempre, ainda que não deva usar a gentileza como intenção oculta, nós sabemos, né? E a matéria que eu encaminhei é do jornal, do site, melhor dizendo, Observatório do Terceiro Setor. A matéria é da Júlia Bonin, e ela fala sobre jovens que querem mudar a educação, fome e desigualdade no mundo, e de forma gentil. Eu já vou trazer a primeira fala aqui para você, Afonso, para você até introduzir um pouco dessa questão, tanto da gentileza, como eu disse na frase de Meimei, sensacional, não é? A frase de Meimei que diz que a gentileza é o primeiro degrau aí, que nós temos aí, a primeiro degrau do paraíso, né? Ela coloca essa questão. E essa matéria, que é do Observatório do Terceiro Setor, traz uma pesquisa da plataforma Educação para Gentileza e Generosidade, que levou 3 coisas que os jovens mais querem mudar no mundo, que eu disse, eles querem mudar a educação, a fome e a desigualdade no mundo. Vamos falar sobre gentileza, Afonso? Vou pedir para você iniciar aqui a fala. Bom, por gentileza, eu peço a palavra aqui nesse instante para recordar que na linguagem literária, eu vivo no mundo dos livros, na linguagem literária existe uma expressão erudita que é o gentil homem. O gentil homem. O gentil homem não é apenas um homem educado, polido, mas é um homem bem apresentado, bem postado, economicamente estável, uma criatura que tem posição, tem postura na sociedade e que se comunica com bastante clareza, isenção, educação e polimento. É um dos personagens, o gentil homem é um dos personagens constantes do grande escritor português, da língua portuguesa, transcende Portugal, Eça de Queiroz. Uma reflexão sobre a gentileza e sobre o gentil homem, nós encontramos no Espiritismo a essência de todo um protocolo de boas maneiras, de maneiras cordatas, de cordura, na expressão erudita também, que quer dizer a mesma coisa, cordura, cordialidade, educação, polimento, no trato com os nossos semelhantes. Eu, particularmente, tive a oportunidade, eu costumo dizer, alguém lá em cima gosta de mim, eu tive a oportunidade de aprender boas maneiras quando me iniciava na sociedade, quando me formava na Escola Superior de Propaganda, já vai muito tempo, e eu me iniciava no relacionamento com as pessoas, social, profissional. E encontrei um professor a quem reverencio nesse instante, ele que escreveu o Guia de Boas Maneiras, as boas e corretas normas de conduta em sociedade, entre outros livros. Marcelino de Carvalho, Antônio Marcelino de Carvalho, desencarnado em 1978. Ele que foi jornalista, cronista, escritor, mestre de cerimônias e um gentil homem por excelência. Ele sempre dizia, o gentil homem é uma pessoa simples, ele dava a receita dele. Está vestido de acordo com a ocasião. Se você vai à piscina, você vai vestido como a caráter para ir à piscina. Se você é convidado para uma cerimônia religiosa, vá de acordo com as necessidades daquele encontro. Se você está no trabalho, no dia a dia, vista-se de acordo com as necessidades, usos e costumes do seu local de trabalho. Comunique-se com simplicidade, com educação, com gentileza, pois a gentileza atrai a simpatia, e a simpatia abre as portas da vida profissional, da vida sentimental, da vida amorosa, da vida familiar. O homem gentil é sempre bem-quisto. Pode ser que não gostem dele, eventualmente, mas o tratarão também com gentileza, provando que a gentileza atrai a gentileza. Marcelino de Carvalho, meu querido professor de boas maneiras, um gentil homem, um cavalheiro, educadíssimo, que gostava também do esoterismo, estudava bastante o budismo e outras doutrinas orientalísticas. Fica aqui a minha homenagem, lembrando que o gentil homem, o máximo da gentileza, da educação, do polimento, da cordura, da cordialidade que nós tivemos entre nós,
certamente foi Jesus, agindo sempre com espontaneidade, respeitando a todos, colocando-se de forma bastante clara e objetiva diante das pessoas e nunca falseando com a verdade. Eu considero Jesus elegante, não no sentido da vestimenta, da grife, isso naquela época nem existia. Claro que existiam roupas luxuosas, mas a elegância no trato, na palavra, e há um momento que demonstra esta firmeza de caráter, esta postura excelsa, quando ele se encontra diante de Pôncio Pilatos. Você que está aí acompanhando o Jornal Nova Era desta quinta-feira, hoje, dia 10 de novembro de 2022, eu, Guiomar Santana, estou aqui junto com Júlia Neso e com o nosso querido Afonso Moreira Júnior, falando sobre gentileza, pois no próximo domingo, dia 13, nós vamos comemorar o Dia Mundial da Gentileza. Hoje estamos aqui num programa inédito, um conteúdo gravado, não vou ter como interagir com você, a sua participação vai chegar e depois nós trazemos, tá bom? De forma bem gentil, eu espero que você compreenda. Hoje não vamos interagir, mas eu vou trazer em uma outra oportunidade a sua participação. Quando nós falamos a respeito de gentileza, gentileza é a qualidade do que é gentil e do que é amável. Gentileza é uma amabilidade, uma delicadeza praticada por algumas pessoas. A gentileza não é uma forma de atenção, de cuidados, que torna os relacionamentos mais humanos, com menos rispidez. Quem pratica a gentileza não tem má vontade, não é indiferente e sim é cuidadoso, distinto e delicado. Estamos falando sobre isso aqui no Jornal Nova Era e eu peço para você agora, Júlia, trazer aqui a sua fala a respeito da gentileza, se quiser entrar aí nesta matéria que eu trouxe, que eu compartilhei com vocês, a matéria que nós trouxemos do Observatório do Terceiro Setor, que fala de um projeto, né, onde as crianças estão aí querendo mais amor, por favor. Passo para você, Júlia. É verdade. Eu acho que a gentileza faz toda a diferença no relacionamento das pessoas, no trabalho, na sociedade, em casa, né? Eu acho que cabe em qualquer espaço. Então, se nós fôssemos mais gentis uns com os outros, nós não teríamos tantas brigas no trânsito como nós temos, nós não teríamos tantas faltas, né, de entendimento entre as pessoas no trabalho e na sociedade, e também, mesmo nos momentos onde nós trocamos ideias, eu acho que se fizermos com gentileza, com amabilidade, com benevolência, eu acho que tudo se resolveria da melhor maneira possível, o que ainda é muito difícil entre nós, né? Nós ainda somos muito radicais, nós queremos ter opinião própria, sempre donos da verdade, e então fica difícil esse diálogo. Mas o Afonso falou de Jesus, eu quero lembrar aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, quando fala dos brandos e dos pacíficos. E dentro desse capítulo dos brandos e dos pacíficos, então Kardec selecionou para falar sobre dentro da instrução dos espíritos, né, a afabilidade, ele fala da doçura, ele fala da paciência, da resignação, da obediência, que fazem parte desse contexto todo que nós estamos falando hoje da gentileza. Então, quando ele fala, por exemplo, bem-aventurados brandos, porque possuirão a terra, nós só seremos brandos no dia que formos gentis verdadeiramente, quando nós tivermos incorporado uma forma tranquila de ser, né? Nós não brigarmos por qualquer coisa, com qualquer assunto, ou coisas, ou pessoas. Então, por isso que a brandura faz parte do estado de ser da pessoa, e a gentileza faz parte de espíritos que já conseguiram uma determinada evolução. Inclusive, o Evangelho nos fala, né, que a gentileza, tá certo, que é um treinamento, mas também faz parte realmente de quem já conseguiu acalmar seu coração, né, de compreender
as outras pessoas. Então, eu lembro aqui também de uma fala de Kardec, dentro desse capítulo que eu me referi, porque é assim, Kardec colocou no Evangelho, primeiro a citação do Evangelho, né, onde ele pega as citações de Mateus, de Lucas, etc., e depois ele traz a explicação dele. Então, são os comentários de Kardec, né? E depois é que ele traz a instrução dos espíritos, onde os espíritos, ele seleciona as mensagens dos espíritos para dar um remate, vamos dizer assim, um entendimento, um detalhamento sobre o assunto que ele traz naquele determinado capítulo. Então, nesse capítulo, o Kardec diz que Jesus faz, né, da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então, ele dá um caminho aí para que a gente possa melhorar o nosso jeito de ser, melhorar o nosso estado, né, interior, porque nós refletimos o nosso estado interior no nosso exterior, né? Se bem que o Evangelho diz aí também que existem aquelas pessoas que parecem ser gentis, mas que, entretanto, não o são. São apenas vernizes que nós mostramos na sociedade, mas que, em verdade, até ele cita, dizendo de pessoas que na sociedade têm um comportamento, mas que dentro de casa, onde nós somos mais desnudados, somos mais nós mesmos, então nós somos capazes de sermos pessoas diferentes daquela que nós nos apresentamos na sociedade. Então, eu fico aqui com a explicação, né, de Kardec, trazendo o detalhamento do ensino de Jesus, dizendo da necessidade, bem-aventurado os mansos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Ou seja, possuirão no sentido de que vamos ter que construir, porque quem vai estar lá no outro, né, nas outras encarnações lá para frente somos nós mesmos. Estamos hoje aqui construindo de uma determinada maneira e depois lá na frente a gente colhe novamente aquilo que nós plantamos aqui. Quem sabe hoje estamos aí com a ajuda da doutrina espírita, do entendimento que a doutrina nos traz, né, de cultivarmos entre nós mais a concórdia, a união, a fraternidade, a gentileza, que é exatamente a nossa forma de nos expressar em relação ao nosso semelhante. Para você que está aí acompanhando esta edição do Jornal Nova Era, estamos falando sobre gentileza. Eu estava aqui pensando, né, Afonso, nesses momentos, Afonso e Júlia, nesses momentos desafiadores que nós estamos vivenciando na atualidade, grupos de famílias sendo aí desfeitos por intolerância de toda a ordem, não é? Como é importante a gente valorizar a gentileza e trazer aqui como pauta para o jornal, não é, Afonso? Devolvo a fala para você. Eu gostaria de comentar nesse instante os nossos usos e costumes brasileiros. Nós, desde que o Brasil se iniciou como colônia, nós somos aqueles imitadores de outros povos. Inicialmente, nós imitamos os portugueses que vieram para o Brasil, transferindo o império para a capital do Rio de Janeiro, trazendo fugidos de Napoleão Bonaparte, a corte de Dom João VI, e os habitantes do Rio de Janeiro, surpresos com aquela invasão, no bom sentido, porque trouxe muito bom proveito ao Brasil, começaram a imitar a corte portuguesa, os usos e costumes, os beijas-mãos, a forma mais afetada de cumprimentar, de se expressar. Em seguida foram os franceses, que nos serviram de modelo, depois os ingleses, finalmente, por último, nesse instante, o colonialismo cultural norte-americano. E chega lá, da pátria do tio Sam até nós, chega lá a informalidade, a irreverência, que é própria da juventude
e que começa nos anos 1968, com os hippies, com uma verdadeira revolução cultural que acontece na França e no mundo. Então, nós temos uma geração hoje que prima, isso nós sentimos no trato com a nossa própria família, no centro espírita, profissionalmente, que prima pela secura, pela excessiva objetividade. Não há uma falta de educação no sentido do polimento, mas não há cordialidade. O que é a cordialidade? A cordialidade é mais, como a Júlia colocou muito bem, a partir da postura espírita, a cordialidade é mais do que a educação, do que os modos polidos, do que a maneira elegante de falar. É o respeito ao próximo. É a aceitação da diferença do próximo. E a nossa juventude, que é inteligente, que vem com uma herança espiritual revolucionária, que vai fazer um Brasil, tenho certeza, muito melhor do que esse que nós temos hoje, mas é uma geração a quem falta, é uma geração presa à máquina, presa à eletrônica, presa ao computador e esquecida, por força da falta de convivência, da gentileza, da amabilidade, do trato carinhoso e social com as outras pessoas. Você pode ver que quando aparece um jovem com essas características, ele se destaca no meio da multidão. Portanto, cordialidade não é apenas boas maneiras, mas boas maneiras, gente, faz parte. O espírito do Dr. André Luiz, no livro célebre, um best-seller do movimento espírita, Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, para quem ainda não leu, leia. Ele fala até de visita ao hospital, conduta na casa de alguém na condição de hóspedes. Ele chega a detalhes, que eu não vou entrar aqui em detalhe, de como que nós devemos tratar os resíduos do nariz. Ele chega até essas particularidades, levando as pessoas aos seus leitores ensinamentos de educação, de cordialidade e de boas maneiras. Falta à nossa juventude hoje um pouquinho de experimentação da gentileza. Lembrando que a gentileza é a essência da caridade. Quem é gentil, quem é amável, quem é prestativo, quem é respeitoso, é caridoso. Porque aprendeu que tratar o outro deve ser tratado como nós gostaríamos de ser tratados. Então eu acho que falta, nesse instante, até por força do modernismo, do excesso de visualizações na mídia, falta um pouquinho do exercício da cordialidade. A própria linguagem está sendo deturpada por expressões, por caretinhas. Nós estamos voltando, de repente, para a época dos dinossauros, quando nos expressávamos por intermédio de apenas imagens, esquecendo das palavras, esquecendo do trato social e da cordialidade, que é essencial. Olha, você que está aí acompanhando o jornal Nova Era de hoje, esse tema, ele é amplo, né? A gente pode falar de gentileza por diversos caminhos, né? De que forma estamos nos tratando em casa, no trabalho, no trânsito, sabe, aquela condução lotada em tempos de pandemia, as conduções, elas não deixaram de estar lotadas mesmo na pandemia, mas já pensou você ter um espacinho ali para colocar o seu pezinho para entrar no metrô, tipo 6 horas da tarde? Isso é um gesto de gentileza, né? A pessoa dá uma afastada para você entrar, porque todos querem voltar para casa. A gentileza está nas pequenas coisas, e é sobre isso que nós estamos tratando aqui. Eu vou abrir um parênteses para trazer aqui para você que está nos acompanhando algumas notícias muito bacanas que eu encontrei no site Só Notícia Boa, para poder atualizar você do que está acontecendo aqui no nosso país, no Brasil, e com também ações gentis. Eu vou pedir aqui o apoio do nosso amigo Jefferson Carvalho, que está na técnica, para trazer o nosso giro de notícias desta quinta-feira. Giro de notícias. Olha só quanta notícia boa.
cientistas brasileiros descobrem o hormônio que provoca a diabetes e a obesidade. O que provoca a obesidade e diabetes no corpo humano? Cientistas da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, descobriram que a leptina atua em um tipo de célula imunológica e contribui para o desenvolvimento do distúrbio metabólico. Produzida no tecido adiposo, ela é conhecida como hormônio da saciedade. Então, com este controle, a substância vai conseguir reparar os tecidos inflamados e, consequentemente, a comorbidade. Apesar de ainda precisarem de alguns estudos, os pesquisadores entenderam que, sem inflamações, a leptina é importante no reparo dos tecidos. Coisa boa, não é? Estes nossos cientistas que estão aí descobrindo remédios e tratamentos para tantas questões aí do nosso corpo físico. E uma professora ensina português de graça para imigrantes que procuram emprego no Brasil. Cada um pode ajudar com ferramentas que tem. E é isso que faz a professora de Santa Catarina, Anelede Felzer. Ela ensina português para haitianos e venezuelanos que procuram emprego no Brasil. E ela faz isso totalmente de graça, por amor ao próximo. Há quase 7 anos, em Brusque, no interior do estado, mais de 300 alunos já passaram pelo curso de Anelede. E o resultado do trabalho logo apareceu. Vários imigrantes, eles aprenderam a falar nossa língua e conseguiram um emprego no município, que é considerado um polo industrial com muitas oportunidades. Então, nosso carinho aí para a professora Anelede, que está já há bastante tempo colaborando com a sua expertise, né, de professora e ensinando português a estes que estão aqui no nosso país. E um casal faz livros para crianças com câncer após perder um filho para a doença. Como transformar a dor da perda de um filho num amor ao próximo. Foi isso que fez o casal em luto após Daniel, de 3 anos, desencarnar de leucemia em julho deste ano. Os pais dele passaram a escrever e distribuir livros infantis para ajudar outros pequenos a enfrentarem a doença com mais alegria e mais força. Tirzila Guimarães e Leonardo Câmara contam que a intenção é diminuir a frieza do ambiente hospitalar e torná-lo mais divertido possível. E a ideia vem dado certo, né? Olha só, eu busquei notícias que nos trazem inspiração para seguirmos aí falando sobre gentileza. Vou passar a fala para você, Júlia, se você quiser fazer comentário de alguma das notícias ou seguir falando a respeito de gentileza. Olha, as 3 notícias são muito boas, né? Muito diferentemente dos jornais que nós temos televisivos por aí. Então, aqui, sobre a descoberta do cientista do hormônio que vai dar uma controlada na diabetes, na obesidade, nossa, eu acho isso muito bom, realmente, né? E tomara que chegue antes que eu desencarne, assim eu posso utilizar essa medicação, porque a minha luta da vida inteira, o Afonso me conhece há quase 40 anos, sabe que eu sempre estou lutando contra a minha obesidade, então, mas é indisciplina mesmo, né? Bom, é mais uma conquista da ciência, e outra conquista também, olha, a professora ensinando de graça o português para estrangeiros que chegam aqui, se transferindo para o Brasil, né, que nós sabemos que tem uma quantidade grande, né, de haitianos e de outras nacionalidades latino-americanos aqui no Brasil. Nossa, isso é fantástico. Eu acho que exemplos como o dela devem ser seguidos. Aliás, o movimento espírita faz isso também, né? Tem muitas casas espíritas que têm cursos de complementação escolar para as crianças que têm deficiência ou que têm problemas de aprendizado. Também tem centros espíritas que dão alfabetização para, né, as pessoas adultas e assim por diante. Então, nossa, é mais uma notícia boa, né? E quem sabe também a gente pode pensar em alguma coisa para ajudar essas pessoas que vêm de outros países. E vamos deixar o outro assunto aqui para o nosso irmão, né? Porque também interessante, né? Sobre o luto. É isso.
Eu estava escutando a doutora Júlia, me lembrando que recentemente no programa Conviver, como a Guiomar gentilmente lembrou, fez um merchandising aqui no Jornal Nova Era. Merchandising oportuno, estamos na mesma emissora, no mesmo barco, afinal de contas, nos divulgamos uns aos outros. Nós recebemos no programa Conviver, sábado, 13h, pontualmente, num desses sábados, o padre Paolo Parisi. O padre Paolo, como é conhecido, ele está na Missão Paz, na região do Glicério, uma região de grande necessidade, que recebe muitos imigrantes, gente que vem de fora, lá do Haiti, que vem da África, que vem do Oriente. E o padre Paolo ocupa também os voluntários nesses ensinamentos, procurando trazer. É claro que não dá para dar um curso da língua portuguesa por excelência a alguém que não tem nem a constância nas aulas, mas um curso de como se expressar de forma rudimentar, as primeiras palavras, expressões úteis no dia a dia, e não apenas ele leva ensinamentos linguísticos necessários para a comunicação, mas também vestimenta, calçados, alimentos. Então, eu quero mais uma vez agradecer ao padre Paolo Parisi, que esteve no nosso programa, ele que trata com muito respeito, muita consideração, muita fraternidade, o Espiritismo com Allan Kardec. Jornal Nova Era é isso aí, gente. É boa notícia. Claro que a notícia que precisa ser comentada não é agradável, ela vai ganhar destaque. Claro, esse não é um jornal com lentes cor-de-rosa, mas é um jornal que destaca o que há de bom por aí. Hoje, especialmente, como estamos falando sobre gentileza, faz todo sentido, né, trazermos essas notícias que vão seguir aí nos dando esta certeza de que ser gentil, ser bom e seguir os ensinamentos do Cristo vale muito a pena. Na matéria que eu compartilhei com vocês, eu gostaria até, se possível, da gente trazer um pouquinho de destaque para essa matéria, não é? Porque o Observatório do Terceiro Setor nos trouxe aí a possibilidade da matéria escrita pela Júlia, charada Júlia, não é? É a Júlia Bonin. Ela fala sobre os jovens que querem mudar a educação, a fome e a desigualdade. Segundo Marina Pechlivanis, idealizadora da educação para a gentileza e generosidade, que é algo que já acontece em várias edições, não é? É possível perceber um maior comprometimento com o próximo e com o planeta nas respostas das crianças e dos adolescentes. Para ela, isso demonstra intolerância ao desrespeito e à violência e traz de forma mais equilibrada preocupações com áreas interligadas e interdependentes como educação, saúde, economia, habitação, meio ambiente e qualidade de vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Os jovens que sabemos, essas crianças são espíritos, não é? Nesse corpinho pequeno, mas espíritos que estão aqui vivenciando experiências conosco na materialidade, mas que trazem uma bagagem espiritual tremenda e estão colaborando muito com a gente nesse sentido, não é? Passo a fala para você, Júlia. É verdade. Eu acho que hoje nós estamos, né, com uma leva de espíritos um pouco mais evoluídos do que a média de todos nós, que já chegam com uma consciência mais despertada, mais desperta. Então, essas crianças querem, né, e visualizam, e acredito eu, que essas crianças serão aqueles que serão os construtores da era da regeneração, pelo menos no início, né? Porque existem ainda muitas crianças que são espíritos, que vêm para suas provações, para suas reparações, mas também no meio de tantas dessas outras crianças, encontramos aquelas que a gente percebe nitidamente que tem um pouquinho mais de evolução espiritual, de entendimento, e que vem com alguma missão definida no nosso planeta Terra. Então, acredito que essas crianças, né, hoje já estão, se você conversar hoje com crianças, dependendo, com 8 anos, 10 anos, tem uma consciência diferente da nossa geração anterior.
nós não tínhamos essa maturidade espiritual e a preocupação, inclusive, com o planeta que nós vivemos. Então, eles têm preocupação com a ecologia, têm preocupação com os animais, têm preocupação com a questão da generosidade, da educação, né? Então, eu vejo isso assim de uma maneira muito positiva, e vamos ver se nós podemos compreender essas crianças e ajudá-las a desenvolver esse potencial, porque às vezes nós abafamos o potencial dos jovens, das nossas crianças, porque nós não somos capazes de compreendê-las, né? Então, vamos ver se conseguimos fazer isso. Na verdade, eu não li essa matéria que você diz do terceiro setor, mas eu creio que deve girar em torno disso que nós estamos falando, e dessas crianças que já vêm, ao nosso ver, sobre o aspecto espiritual, numa análise espiritual. Nós sabemos que o nosso planeta está em transição, estamos numa fase em que estamos recebendo espíritos já um pouco mais evoluídos, mais preparados para o advento, né, da era da regeneração. Então, eu creio que seja um sintoma, é o que a gente está percebendo, felizmente. De um lado, a gente vê também, né, que tem muitas crianças que são mal criadas, tem aquelas questões, mas isso também é uma questão de exemplo dos pais, né, da educação, a educação escolar, uma série, né, de coisas que acontecem, e naturalmente, então, o resultado, nós temos aí uma educação muito deficiente, tanto dos pais quanto da escola. Afonso? Eu não posso deixar, ouvindo a Júlia com atenção, considerações tão importantes que ela faz, sempre, né, sempre que se faz presente. Eu me lembro aqui, e vai aqui uma homenagem a Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, o fundador do primeiro colégio espírita que se tem notícia no Brasil. Ele que era político, ele que era jornalista, ele que era educador, ele que era poeta, ele que era escritor, e que desencarnou em 1918, em meio àquela terrível pandemia, a gripe espanhola, quando ele transformou o Colégio Allan Kardec numa verdadeira, um verdadeiro ambulatório, uma verdadeira enfermaria, porque a cidade de Sacramento não tinha condições de atender a tanta gente doente, a tanta gente necessitada, e ele mesmo se fez enfermeiro e acabou, como todo mundo sabe, contraindo a pandemia e desencarnando. Homem gentil no trato com os seus opositores, homem que ocupava a tribuna política, ele que foi vereador de Sacramento por várias vezes, com muita elegância, com expressões de cordialidade, de cultura. Ele era um autodidata por excelência, e ele fica aqui como um daqueles que melhor seguiu a doçura. Gente, doçura, quando a gente fala em homem doce, aí as pessoas já começam a olhar a diferença. Não estou falando de conduta afetada, mas aquela conduta educada, cordial, gentil, bem postada, que vai bem em qualquer lugar. No lar, imagine você chegar em casa agora e a sua esposa está lá na pia com uma montanha, depois de ela que trabalha também, e você diz, por gentileza, posso lavar a louça? Ela vai desmaiar. Ela vai dizer, meu Deus do céu, você vai dizer, não, é que está chegando o dia da gentileza, já estou colocando em prática o que foi sugerido lá no jornal Nova Era. Então, a gentileza abre caminhos, os homens gentis, se eu fosse aqui elencar, eu comecei com o Marcelino de Carvalho por uma questão sentimental, que foi realmente o meu primeiro professor de boas maneiras, que me ensinou no trabalho profissional a me comportar com cordialidade, com gentileza e com elegância. Eurípides Barçanufo é um exemplo marcante que guardamos no Espiritismo com muito carinho no coração. Júlia? Então, já que ele lembrou de Eurípides Barçanufo, concordo com você
realmente Eurípides era um grande professor, né? E não só deixou o legado do próprio colégio Allan Kardec, como também a sua metodologia é reconhecida hoje como uma metodologia de ensino que deveríamos aplicar nos dias atuais, né? E tem educadores que reconhecem isso. Então, Eurípides, nós temos aí grandes aprendizados com ele. Mas eu quero lembrar do Chico Xavier também, que era um espírito, né, elevado, um espírito que tinha uma gentileza, ele era de uma bondade, de uma humildade, eu acho que são as características de espíritos mais elevados, né? Que nós ainda não somos, a maior parte de nós ainda temos aí grandes imperfeições. Estamos lutando, não é? Estamos nós todos aqui tentando melhorar um pouquinho mais a cada dia, mas a gente sabe das nossas deficiências, mas o Chico Xavier era de uma humildade muito grande, né? Ele doente, com dor que ele tinha, né? Ele tinha a questão das anginas e tinha dores nas articulações e tudo mais, e entretanto ele ficava até de madrugada atendendo as pessoas que iam buscá-lo, e sempre com um sorriso, sempre com bom ânimo, sempre consolando corações. Então, eu vejo assim, né? O Eurípides também é muito próximo da gente, mas o Chico Xavier, né, que nós tivemos um pouco de convivência, tivemos um pouco mais de proximidade, é um grande exemplo que eu carrego para a minha vida, e quando eu tenho alguma dúvida, é claro, Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia da humanidade, sem sombra de dúvida, mas a gente está mais perto do Chico do que do Mestre Jesus, né, pelos seus ensinamentos, que são muito mais amplos, universais, e o Chico ali pertinho da gente, nos mostrando como agir com humildade, como agir, né, com bondade, como agir, né, com gentileza. Eu nunca vi ninguém mais gentil do que o Chico Xavier, né? Então, quero deixar aqui no dia, né, dessa comemoração, do Dia Nacional, Internacional, Mundial, né, que você falou, da gentileza, lembrar do Chico e mirarmos no seu exemplo quando tivermos uma dúvida, dizendo, como posso ser gentil? Lembra do que ele fazia, do Chico. Aliás, eu estou sendo injusta, né? Porque tem tantas pessoas que foram ícones, que foram grandes exemplos de gentileza. Eu me lembro de diversas delas, não vou me esquecer da doutora Marlene, que também era muito próximo de todos nós, que era de uma gentileza muito grande, e outras pessoas que passaram pelas nossas vidas, né, no passado e no presente também, mas lembrar também do Chico Xavier. Importante sempre reservarmos um espaço para o Chico, né? É sempre importante trazer a sua personalidade, os seus exemplos para as nossas vidas. Estamos tão próximos, né? Ele é um personagem da contemporaneidade, né? Então, a gente tem como se espelhar nas suas atitudes. Eu quero aproveitar esses minutinhos finais, estamos finalizando o Jornal Nova Era de hoje, quinta-feira, 10 de novembro, para dizer para você, você já ficou sabendo, você que está aí nos acompanhando pela rádio, pela TV, pelas redes sociais, pelas plataformas que nós temos, você já ficou sabendo que a Rádio Boa Nova tem, ou melhor, você já ficou sabendo da nova missão da Boa Nova e da FEAL? A Rádio Boa Nova vai ficar de cara nova, é isso aí, é Boa Nova de cara nova. Nós vamos migrar do AM para o EFM. E essa migração vai permitir salvar ainda mais vidas e levar a palavra consoladora do Espiritismo a um número cada vez maior de pessoas. Para você saber de que maneira pode se dar essa nossa migração e como você pode colaborar conosco, você deve acessar feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. Simples. feal.com.br/Feal Boa Nova de Cara Nova. Boa Nova de Cara Nova, para você saber mais detalhes, tá bom? Afonso, muito obrigado pela sua participação, caro amigo. Na próxima quinta,
mais uma vez você estará conosco, e dessa vez ao vivo, se Deus quiser, com interação, né, dos ouvintes, quero dizer. Obrigada pela sua participação. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Guiomar. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, gente boa que nos acompanha fielmente todas as semanas. Beijo no coração, Afonso. Júlia, muito obrigada, viu? Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, ter estado aqui conosco, trazendo aqui todo este seu repertório tão gentil para falar sobre a gentileza. Obrigada, Júlia. Eu que agradeço, Guiomar. Foi um prazer ter estado com você, com meu querido amigo de tantos anos, Afonso Moreira, né, que faz um lindo trabalho aí no movimento espírita. Então, quando precisar, estou às ordens. Obrigada, Júlia. Obrigada, Afonso. Quero agradecer a você que esteve conosco, ligadinho, mandando aí sua vibração, o seu carinho, a sua energia que nos alcança sempre. Muito obrigada. Quero agradecer a Bruna Paz, que compartilhou conosco o link do Zoom, agradecer ao Jefferson Carvalho aqui na técnica e a todo o nosso pessoal do Infra, né, que está aqui nos auxiliando, da infraestrutura. Muito obrigada. O Jornal Nova Era volta amanhã, sexta-feira, e na próxima quinta tem a turma de quinta por aqui. Adeus, a Delmar com o Afonso. Beijo no coração de vocês e até a próxima oportunidade. Termina aqui o Jornal Nova Era.